O clamor silencioso de Eclesiastes. Qual é o sentido da vida? Essa é a pergunta que atravessa as eras. Ela ecoa nas noites silenciosas dos aflitos, nas mentes inquietas dos sábios, e nos corações vazios daqueles que, mesmo cercados de tudo, sentem que ainda lhes falta algo. Vivemos dias em que muitos correm, mas não sabem para onde. Constroem, mas sobre areia. Lutam, mas sem propósito. O homem moderno tem acesso a um mundo de informações, mas carece de sabedoria. Ele navega em oceanos de distrações, mas afunda na ausência de significado. E então, no meio dessa tempestade existencial, ergue-se uma voz antiga. Uma voz que atravessa milênios, cortando as ilusões do mundo como espada afiada. Essa voz é a de Salomão, o rei sábio, o homem que teve tudo, riqueza, sabedoria, fama, prazer, e que, ao final da vida, nos entrega o mais precioso de seus legados, o livro de Eclesiastes. Este não é um livro de respostas fáceis. É um livro de perguntas sinceras. Ele não nos oferece atalhos, mas caminhos. Não nos dá fórmulas, mas verdades eternas. Salomão não escreve como um teórico da fé, mas como um peregrino cansado. Ele caminhou pelas estradas do poder, do prazer, do luxo e da glória, e descobriu que tudo isso era como vapor, visível por um instante, mas incapaz de ser retido. Em suas palavras encontramos o eco de uma alma que conheceu o topo do mundo, mas também o vazio que o sucesso não pode preencher. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, Eclesiastes 1, 2. Com essas palavras, ele nos confronta. Mas também nos convida. Convida-nos a olhar além da aparência. A discernir o invisível. A encontrar Deus, não nas conquistas, mas no silêncio. Não no ter, mas no ser. Este não é um texto para nos entristecer, mas para nos despertar. Eclesiastes é como um espelho, que nos obriga a encarar quem somos sem máscaras. É também como uma bússola, que nos guia de volta ao verdadeiro norte da vida, a eternidade em Deus. Hoje, mais do que nunca, essa mensagem é urgente. Em um tempo onde muitos trocam o eterno pelo imediato, onde a alma é vendida por aplausos passageiros, onde o medo, a ansiedade e o vazio tomam conta do coração. Eclesiastes surge como um chamado divino. Voltem-se para o que é eterno, porque tudo o mais é vaidade. Este vídeo, esta leitura, é um convite. Um chamado à pausa. Uma convocação para redescobrir o que realmente importa. A cada lição extraída das páginas sagradas deste livro, você será desafiado a repensar sua jornada, reavaliar suas prioridades e permitir que o Espírito de Deus penetre com profundidade em sua alma. Não leia com pressa. Não ouça como quem apenas escuta. Mas permita que cada palavra seja como semente em solo fértil, porque Deus ainda fala. E hoje, Ele pode estar falando com você. Prepare o coração. Abra o espírito. A jornada pelas 7 lições que dão sentido à vida começa agora. Lição 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, 1. Há algo profundamente libertador e, ao mesmo tempo, desafiador nessa afirmação. Em um mundo movido pela pressa, pelo imediatismo e pela cultura do agora, Eclesiastes nos apresenta uma verdade contra a corrente: a vida é feita de estações. Há um compasso divino regendo os bastidores da existência, e discerni-lo é sinal de sabedoria. Vivemos dias em que a espera é quase um sofrimento. Queremos plantar hoje e colher amanhã. Oramos de manhã e exigimos o milagre à tarde. Mas a palavra nos ensina que Deus não trabalha segundo o nosso relógio, Ele se move segundo a eternidade. Seu tempo é perfeito, ainda que, muitas vezes, incompreensível. Salomão, com toda sua sabedoria, percebeu que a vida é como uma dança. Cada passo tem sua hora. Cada nota, sua batida. Há momentos de florescer. Mas também momentos de podar. Há dias de sorrisos e dias de lágrimas. Há tempos de agir e tempos de esperar em silêncio. Tentar apressar os ciclos de Deus é como forçar uma flor a abrir antes da hora, ela murchará sem nunca ter desabrochado plenamente. Jesus,
o Filho de Deus, é o maior exemplo de respeito ao tempo do Pai. Mesmo sendo divino, esperou 30 anos antes de começar seu ministério. Viveu no anonimato, em uma pequena vila, preparando-se em silêncio. Ele não se apressou. Ele não se promoveu. Ele esperou. Porque sabia que há um tempo certo para todas as coisas. E no tempo determinado, o céu se abriu, o Espírito desceu, e o Pai declarou: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 17. E você? Em que estação da vida se encontra? Talvez você esteja na estação do preparo, onde tudo parece oculto, silencioso, sem aplausos. Mas é nesse tempo que as raízes se aprofundam. Talvez esteja na estação da ação, quando Deus te chama a plantar com diligência, semeando com lágrimas para colher com júbilo. Ou talvez esteja na estação da espera, quando parece que nada acontece, mas o céu trabalha em silêncio. Discernir o tempo é essencial para não adoecermos da alma. A Bíblia nos alerta. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é a árvore de vida. Provérbios 13, 12. Muitos estão frustrados porque estão colhendo no inverno ou tentando plantar no verão. Estão fora de estação, guiados pelo impulso, e não pela direção de Deus. Mas quem caminha no compasso divino nunca está atrasado. Nunca está adiantado. Está exatamente onde o céu quer que ele esteja. O agricultor não planta num dia e colhe no outro. Ele entende o ciclo. Ele respeita o processo. Ele confia na terra. E você? Consegue confiar em Deus mesmo quando tudo parece lento? Consegue permanecer fiel mesmo quando ninguém aplaude? Consegue crer quando não vê? Lembre-se, o tempo de Deus é mais do que cronológico, é espiritual. Ele não está apenas trabalhando em circunstâncias ao seu redor, mas moldando algo dentro de você. Quem aprende a esperar com fé, vive com sabedoria. E quem vive com sabedoria, experimenta a paz que excede todo entendimento. Porque sabe que nada foge ao controle de Deus. Nem mesmo o silêncio. Nem mesmo a demora. Nem mesmo as portas fechadas. Aceitar o tempo que se vive é aceitar o cuidado do Pai. E quem aceita, descansa. E quem descansa, floresce, no tempo certo. Lição 2. A vaidade das coisas materiais. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eclesiastes 1, 2. Com essas palavras marcantes, Salomão não está sendo pessimista. Ele está sendo honesto. Brutalmente honesto. Ele não fala como um homem que ouviu falar da vida, mas como quem experimentou tudo que o mundo tem a oferecer e ainda assim sentiu o vazio da alma. Riquezas, palácios, festas, mulheres, poder, conhecimento, ouro, prata, nada lhe foi negado. Ele bebeu até a última gota da taça do prazer humano. E no fim? Tudo é vaidade. Mas o que significa isso? No original hebraico, a palavra traduzida como vaidade é evel, que significa vapor, fumaça, névoa. Algo que existe por um instante e logo desaparece. Algo que parece substancial, mas escapa entre os dedos. É como tentar agarrar o vento. Salomão nos diz: tudo aquilo em que colocamos nosso coração, se for apenas terreno, é ilusão. É temporário. É frágil. É inconsistente. E essa é a tragédia do mundo moderno. Vivemos correndo atrás daquilo que não pode preencher a alma. Lutamos por bens que enferrujam. Trabalhamos por títulos que logo serão esquecidos. Vivemos para conquistar aplausos de um público que muda de opinião a cada dia. Nos orgulhamos de seguidores, de números, de reputação, como se isso fosse sinônimo de valor. Mas no fundo, sabemos, tudo isso passa. A casa mais luxuosa, o carro mais veloz, o saldo bancário mais cheio, nenhum deles acompanha o caixão. Nenhum deles responde ao clamor da alma. Nenhum deles salva. Nenhum cura a angústia do coração. Jesus confirmou esta mesma realidade. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões os minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu.
Mateus 6, 19, 20. O verdadeiro tesouro não é o que reluz aos olhos dos homens, mas o que é contado diante de Deus. E quais são esses tesouros celestiais? O amor verdadeiro. A fé inabalável. A compaixão que socorre o necessitado. A justiça que se pratica mesmo quando ninguém está olhando. A comunhão com Deus, essa, sim, eterna, profunda e incomparável. Salomão viu de perto a desilusão da glória terrena. E sua voz ecoa para nós como um alerta. Não construa sua vida sobre coisas que o tempo pode destruir. Há uma geração inteira vivendo pela aparência. Pessoas que sorriem nas redes sociais, mas choram no silêncio do quarto. Que acumulam bens, mas mendigam propósito. Que possuem fama, mas não possuem paz. Eclesiastes nos chama de volta à realidade. Ele nos lembra que a vida não é sobre ter, mas sobre ser. Não é sobre acumular, mas sobre compartilhar. Não é sobre impressionar, mas sobre agradar a Deus. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Salomão concluiu que a única coisa que faz sentido, que não se dissipa como fumaça, é viver para Deus. Tudo mais, por mais brilhante que pareça, é vaidade. Lição 3. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12, 13. Salomão viveu mais do que um reinado glorioso, ele viveu um laboratório humano da existência. Observou o riso e o choro. Provou do prazer e da dor. Conheceu a fartura e a frustração. E ao final de tudo, após tantos caminhos percorridos, após tantas perguntas feitas, ele nos entrega a resposta mais poderosa de todas. Temer a Deus é o centro da vida. Mas o que é esse temor? Será medo? Terror? Opressores religiosos impõem isso, mas a Bíblia é clara: o verdadeiro temor do Senhor não afasta, aproxima. Ele não paralisa, liberta. Temer a Deus é reconhecer quem Ele é: santo, soberano, infinito, justo, amoroso. É reconhecer quem nós somos: pó, dependentes, frágeis, carentes da sua graça. É ter reverência. É andar em humildade. É viver com responsabilidade diante de um Deus que vê tudo, não apenas o que mostramos em público, mas o que cultivamos no secreto do coração. Em uma geração que banaliza o nome de Deus, que trata o sagrado com leviandade, que vive como se o céu não estivesse observando, Eclesiastes surge como um alarme espiritual. Ele nos chama de volta ao centro. A essência. A reverência perdida. Jesus, o próprio Filho de Deus, nos deu o exemplo perfeito desse temor santo. Mesmo sendo igual ao Pai, ele se submeteu à sua vontade. Ele orou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Essa oração é mais do que palavras, é uma postura de alma. É um coração rendido. É uma vida que reconhece que há um trono mais alto que o nosso. O temor do Senhor não é um peso. É proteção. Ele nos livra do orgulho, porque nos lembra que somos limitados. Ele nos livra do pecado, porque nos lembra que um dia prestaremos contas. Ele nos livra da imprudência, porque nos lembra que cada decisão tem consequências eternas. Onde não há temor de Deus, reina o caos. Onde não há temor, o pecado parece inofensivo. Onde não há temor, a alma se perde. Mas onde há temor, há sabedoria. Há luz no caminho. Há direção em meio à confusão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. Salomão, que construiu o templo do Senhor com esplendor, terminou a vida com uma mensagem simples e clara: não basta conhecer. É preciso temer. E quem teme, obedece. Quem teme, reverência. Quem teme, se submete. Quem teme, vive. Obediência não é religiosidade morta, é adoração viva. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Portanto,
Não adianta falar bonito sobre Deus e viver distante da sua vontade. Não adianta pregar uma coisa e praticar outra. A verdadeira espiritualidade começa com temor reverente e obediência prática. Eclesiastes nos sacode e diz: tudo mais é vaidade. Mas o temor do Senhor, esse sim, permanece para sempre. Lição 4. A beleza da simplicidade. Melhor é um punhado com descanso, do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Eclesiastes 4, 6. Quantos estão vivendo com as duas mãos cheias, e o coração vazio? Vivemos em uma geração marcada pelo excesso. Excesso de informação, de desejos, de cobranças, de compromissos. Vivemos conectados, correndo, produzindo, consumindo, e mesmo assim nos sentimos exaustos. Inquietos. Sobrecarregados. Salomão, o homem que teve tudo, nos convida a um caminho diferente, o da simplicidade. Ele experimentou os extremos da abundância. Suas casas eram palácios. Seus jardins, verdadeiros paraísos. Seu ouro era incontável. Sua mesa, farta todos os dias. Mas, ao refletir sobre o verdadeiro valor da vida, ele percebeu que uma porção com paz é melhor do que um banquete com tormento. A simplicidade é um tesouro esquecido. Ela não significa miséria. Ela não é mediocridade. Pelo contrário, é maturidade espiritual. É ter sabedoria para reconhecer: eu não preciso de tudo. Eu preciso apenas do suficiente. A cultura moderna nos diz: tenha mais. Compre mais. Produza mais. Mostre mais. Mas o Espírito Santo nos sussurra: aquieta-te. Desfruta. Respira. Agradece. Jesus, o Rei dos Reis, nasceu em uma manjedoura. Viveu sem casa própria. Andava a pé. Dormia em barcos. Alimentava-se do que o Pai provia. E mesmo assim, foi o homem mais pleno que já pisou nesta terra. Ele não era prisioneiro das coisas. Ele era livre. Ele não buscava aplausos, buscava a vontade do Pai. Ele não colecionava conquistas, colecionava almas. E nos ensinou, com sua própria vida, que o contentamento é a verdadeira riqueza. O apóstolo Paulo, inspirado por essa mesma verdade, escreveu: tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 8. Essa declaração não é conformismo. É libertação. É deixar de viver escravo da comparação. É parar de medir valor pelo que se possui. É descansar no Deus que provê o essencial. Quantos sacrificam a paz por um novo cargo? Quantos perdem a família buscando status? Quantos vendem a saúde em troca de lucros que logo serão gastos com remédios? Salomão viu tudo isso. E com sabedoria, escreveu: melhor é um punhado com descanso. Simples não é pequeno. Simples é suficiente. Simples não é pobre. Simples é livre. Simples não é insignificante. Simples é significativo. Há beleza em um café em silêncio. Há glória no pão partilhado com gratidão. Há riqueza em uma noite de sono tranquila, em um abraço verdadeiro, em uma oração sincera. Eclesiastes nos convida a reencontrar a beleza do essencial. A alegria que não depende do próximo upgrade. A felicidade que nasce do interior e não do exterior. A simplicidade é o berço da paz. É nela que Deus se revela de forma silenciosa, mas poderosa. Fica quieto. Confia. A minha graça te basta. 2 Coríntios 12, 9. Lição 5. A gratidão transforma a alma. Eis o que eu vi: bom é comer e beber, e gozar do bem de todo o seu trabalho em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Eclesiastes 5, 18. Em meio às suas reflexões profundas sobre a brevidade da vida e a vaidade das coisas, Salomão faz uma pausa, e nos oferece uma das declarações mais surpreendentes e ternas de todo o livro. Desfrute com gratidão daquilo que Deus já te deu. Quantas vezes,
presos à busca por mais, deixamos de perceber o que já temos nas mãos. Quantas bênçãos desprezadas, quantos milagres diários ignorados. A gratidão é o antídoto para a ansiedade. É o remédio contra a insatisfação. É o portal para a verdadeira alegria. Salomão percebeu que o segredo da felicidade não está em alcançar coisas novas, mas em valorizar com reverência o que Deus já nos concedeu. O pão de cada dia. A saúde que nos sustenta. O trabalho que nos dignifica. A família que nos acompanha. O descanso que renova a alma. O fôlego de vida, que recebemos ao acordar, e que já é milagre suficiente para dobrarmos os joelhos. Mas infelizmente, o ser humano tem memória curta. Esquece rápido. Reclama com facilidade. Murmura diante do que falta e ignora o que sobra. A gratidão nos faz enxergar o extraordinário no ordinário. Enquanto muitos lamentam por não terem um banquete, esquecem que o simples prato de arroz e feijão é bênção. Enquanto muitos invejam carros de luxo, não agradecem pelos próprios pés que os levam. Enquanto esperam milagres espetaculares, ignoram que o coração batendo no peito é obra contínua de Deus. Paulo, com sabedoria celestial, declarou: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 18. Perceba, não é dê graças por tudo, mas em tudo. Mesmo na dor, mesmo na espera, mesmo na escassez, há motivos para agradecer. Gratidão não é um sentimento, é uma escolha. É olhar para o céu e dizer, eu reconheço. Tu és bom. Tu tens cuidado de mim. E quando o coração se enche de gratidão, algo muda. A amargura perde força. A inveja perde voz. A comparação perde sentido. A alma floresce. E o céu se aproxima. A gratidão nos conecta com Deus. Ela traz sua presença. Em Salmos 100, 4, está escrito: Entrai pelas portas dele com ações de graças, e em seus átrios com louvor. A gratidão é a chave que abre as portas da presença divina. Ela transforma murmúrio em louvor, escassez em abundância, e caos em contentamento. Salomão aprendeu, no fim das contas, que a vida é feita de momentos, e que cada momento deve ser vivido com reconhecimento diante do Criador. Quem agradece por pouco, está preparado para receber muito. Quem é grato no deserto, será exaltado na terra prometida. Portanto, pare agora. Respire. Olhe ao seu redor. O que você já tem? Talvez não tenha tudo o que quer, mas certamente tem tudo o que precisa para dizer: Obrigado, Senhor. Lição 6. A consciência da morte ensina a viver. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Eclesiastes 7, 2. Estas palavras são estranhas aos ouvidos modernos. Vivemos em uma geração que celebra o prazer e ignora o fim. Que busca entretenimento a qualquer custo, mas evita encarar a realidade inevitável da morte. Somos treinados a fugir do assunto, a esconder o luto, a abafar o silêncio. Mas Salomão, com coragem e sabedoria, faz o oposto. Ele nos convida a entrar na casa onde há luto, não para nos entristecer, mas para acordar. Porque é na presença da morte que aprendemos, finalmente, como deveríamos estar vivendo. A morte escancara a verdade que todos fingem esquecer. Esta vida é breve, temporária, passageira. Quantos vivem como se fossem eternos aqui? Como se nunca fossem partir. Como se tudo que importa estivesse no agora. Acumulam bens, investem tempo em vaidades, destroem relacionamentos por orgulho, ignoram Deus como se houvesse sempre um amanhã. Mas Eclesiastes sacode a alma. Na casa do luto, os vivos param e refletem. Ali, diante do caixão de um ente querido, diante da dor da separação, o coração é forçado a se calar. A arrogância se dobra. O barulho do mundo silencia. E pela primeira vez muitos percebem: a vida é um sopro. Moisés orou pedindo sabedoria ao dizer: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios.
Salmo 90, 12. Contar os dias. Refletir sobre o fim. Não para viver com medo, mas para viver com consciência. Com propósito. Com integridade. Jesus, o Salvador da humanidade, também falou sobre isso. Ele contou parábolas sobre vigilância, como a das 10 virgens, que aguardavam um noivo, mas apenas as prudentes estavam preparadas quando ele chegou. A mensagem era clara. Estejam prontos. Vivam como se eu voltasse hoje. A consciência da morte produz urgência. Urgência para amar mais e julgar menos. Urgência para perdoar, para reconciliar, para abraçar. Urgência para fazer o bem enquanto há tempo. Urgência para obedecer a Deus hoje, não depois. Para os que não temem a Deus, a morte é o fim da esperança. Mas para os que o conhecem, a morte é a porta da eternidade. Paulo, com seu coração firmado em Cristo, declarou: Para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Somente alguém que compreendeu a eternidade pode fazer tal afirmação. Porque quando você teme a Deus e vive para Ele, você já venceu a morte. O apóstolo escreveu também: Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. A morte deixa de ser terror e se torna transição. Ela não é mais uma tragédia final, mas o começo da eternidade ao lado do Pai. Salomão entendeu que a lembrança da morte é um presente espiritual. Ela nos ensina o valor do tempo. Ela nos ensina a viver com sobriedade. Ela nos ajuda a discernir o que vale a pena e o que é apenas distração. Por isso, pare agora e reflita. Como você tem vivido? E se hoje fosse o último dia? E se o amanhã não chegasse? Estas não são perguntas para gerar medo, mas para provocar sabedoria. Afinal, só vive bem quem está pronto para morrer. Só valoriza a vida quem sabe que ela não é eterna neste mundo. Lição 7. A obediência é o fruto da fé verdadeira. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12, 13. Após tantas reflexões, perguntas existenciais, contrastes entre o prazer e o vazio, entre o sucesso humano e o silêncio da alma, Salomão termina sua mensagem com clareza inquestionável. O dever de todo ser humano é temer a Deus e obedecer à sua vontade. Não importa quanto você tem acumulado. Não importa quantos diplomas tenha pendurado na parede. Não importa se seu nome é conhecido, se seus feitos impressionam, se sua fama ecoa nas multidões. Se a sua vida não for submissa a Deus, tudo é vaidade. Eclesiastes nos leva da vaidade à verdade. E a verdade final é esta: fé sem obediência é ilusão. A obediência é a prova visível de uma fé invisível. Jesus, com autoridade divina, disse: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. Falar de Deus é fácil. Cantar sobre Ele também. Mas viver uma vida rendida, negar a si mesmo, carregar a cruz, obedecer quando é difícil, quando dói, quando ninguém está olhando, isso é o que separa os religiosos dos verdadeiros discípulos. Salomão entendeu que o temor sem obediência é incompleto. O temor genuíno nos leva a viver com responsabilidade, com santidade, com reverência. A obediência não nasce da obrigação, ela nasce do amor. Assim como uma criança obedece aos pais por confiança e respeito, o coração que conhece a Deus se inclina à sua vontade com prazer. Quem ama, obedece. E essa obediência não é apenas moral ou superficial. Ela é total. Ela envolve os nossos pensamentos, as nossas decisões, as nossas finanças, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, os nossos planos para o futuro. A obediência transforma a vida comum em culto diário. Ela é o perfume que agrada o coração do Pai. Muitos querem as promessas de Deus, mas rejeitam seus mandamentos. Querem os milagres, mas não querem os princípios. Querem o céu, mas não querem viver como cidadãos dele.
Mas o Eclesiastes não deixa espaço para isso. Ele fecha seu livro com um chamado direto, inegociável e eterno. Tema a Deus. Guarde seus mandamentos. Esse é o nosso dever. Esse dever não é uma prisão, é um caminho de liberdade. Porque quando obedecemos, estamos no centro da vontade de Deus. E não existe lugar mais seguro do que esse. Viva com os olhos no eterno. Eclesiastes não é um grito de desespero. É um chamado ao despertar. É um mapa que nos tira do labirinto das vaidades e nos conduz à única estrada que realmente importa. O caminho da sabedoria, da reverência e da obediência a Deus. Salomão viveu o que muitos sonham viver. Ele viu a glória, o ouro, o aplauso, os prazeres. E ao final, ele nos olha nos olhos, com a sinceridade de quem já esteve no topo e encontrou o vazio, e diz: tema a Deus. Obedeça a sua palavra. Viva para o que é eterno. Esta é a mensagem para a sua vida. Este é o legado que você pode deixar. Este é o sentido que você tanto buscava. Quando tudo neste mundo tiver passado. Quando os holofotes se apagarem. Quando os títulos forem esquecidos. Quando a voz da multidão se calar. O que permanecerá será sua alma diante de Deus. E nesse dia, o que pesará não será quanto você teve, mas a quem você temeu. Não será o que você conquistou, mas a quem você obedeceu. Jesus disse: ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Mateus 6, 20. Esse é o legado que ninguém pode tirar. Essa é a herança que não se corrompe. Essa é a única vida que vale a pena viver. Se esta palavra falou ao seu coração, compartilhe. Alguém próximo de você pode estar correndo atrás do vento, e esta verdade pode ser o despertar que ele precisa. Que Deus fale com você por meio de cada uma dessas 7 lições. E que você viva, a partir de agora, com o olhar voltado para o alto. Com o coração firmado no eterno. Com os pés trilhando o caminho da obediência. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. E esse é o segredo de uma vida com propósito, aqui e na eternidade. Amém.